Seja bem-vindo mais uma vez, meu caro jovem aventureiro. Eu sou Victor, o seu velho e bom companheiro de aventuras através dos mundos de fantasia, e eu trago agora em primeiríssima mão a segunda parte da nossa sequência de vídeos, aonde nós estamos falando sobre as classes de aventureiros, as classes de personagens de Dungeons & Dragons. Bom, só relembrando alguns detalhes que a gente mencionou no vídeo passado, é que, primeiro, todas as classes que a gente vai estar falando aqui são classes que foram modificadas e ajustadas para que você possa estar utilizando essas classes dentro do cenário de Greyhawk, que é o cenário que nós viemos explorando nos nossos vídeos anteriores. Futuramente vai ser feito vídeos falando sobre os outros cenários de D&D, né? Como por exemplo Forgotten Realms, Mystara, Gamma World, Planescape, etc. Então, a título desses vídeos, vão ser criados também vídeos explicando as outras raças, né? As raças particulares de cada um desses cenários, bem como também quais seriam as classes de D&D que você está utilizando. Esse vídeo, pessoal, ele faz parte do Preparando a Mesa, que é aquele nosso projeto que tem por objetivo facilitar o teu processo de criação de personagem, facilitar o teu processo de montagem da mesa inicial para você poder estar jogando com os teus amigos. Ou seja, bem mais simples, se assemelha a uma videoaula, tá? E é uma coisa assim, bem direto ao assunto, bem touché, né? Tá aqui, ó, isso aqui e tal, e você tem que fazer exatamente isso, ok? Bom, então vamos lá. No nosso encontro anterior, nós falamos aí sobre os bárbaros, falamos sobre os bardos, falamos sobre o bruxo e finalizamos ali falando sobre o clérigo. E no nosso encontro hoje, atual, né, nesse vídeo número 2, nós vamos começar aí falando aí sobre o druida, tá? O druida, pessoal, o que são os druidas? Os druidas nada mais são do que uma mistura de guerreiro com sacerdote. É como se você tivesse um clérigo, só que esse clérigo, ao invés dele rezar para um deus em particular, para uma entidade em particular, ele reza para aquilo que a gente chama de crença antiga, tá? Como ele fala para você aí no subtítulo aí da classe, o que é o druida? É um sacerdote da crença antiga, um cara que possui dentro de si os poderes da natureza, como a luz da lua, o crescimento das plantas, os fogos, o relâmpago. E ele também tem uma outra característica muito interessante. O druida tem um contato tão grande, mas tão grande com a força da natureza, que ele tem a capacidade de se metamorfosear em animais, assumir as características de plantas, né? Uma outra característica também interessante aí a respeito dos druidas é que os druidas, eles conseguem, na verdade, dominar um determinado tipo de região florestal, um tipo de região selvagem. Ou seja, tem aqueles druidas que são extremamente habilidosos de viverem em florestas temperadas. Esse druida é completamente diferente daquele druida que tem grande capacidade para viver dentro de uma floresta montanhosa, dentro, por exemplo, de uma floresta tropical, subtropical, dentro, por exemplo, de uma tundra congelada, ou então sobre as areias de um deserto. Então, qualquer que seja o cenário natural, o druida ele vai ter a capacidade de se adaptar, tá? Os druidas, pessoal, eles são uma crença antiga, né, como o próprio nome fala, tá? Então, eles são, na verdade, os primeiros tipos de sacerdote que existiram. Antes mesmo de existir os deuses, antes mesmo de surgir qualquer tipo de crença, qualquer tipo de herói. Então, eles foram justamente os primeiros, porque eles cultuam justamente a própria existência do planeta, tá? Bom, os druidas, eles são divididos em subcategorias, assim como as outras classes que a gente mencionou no outro vídeo. Existem várias subcategorias de druida. As subcategorias de druida são chamadas de círculos. Por que o nome de círculo? Porque é um costume dos druidas reunir-se em determinada ocasião
e formar literalmente um círculo, né? Se sentarem em forma de círculo, e nesse círculo eles transmitem de forma oral o conhecimento que eles absorveram, trocam informações, alertam os outros druidas sobre avanços de entidades malignas, falam sobre presságios, sobre coisas da natureza, etc, né? Então, os círculos, eles são basicamente, primeiro, o chamado Círculo da Terra. Os druidas que pertencem ao Círculo da Terra, eles possuem habilidades ligadas à estrutura geográfica da terra natal do druida. Ou seja, eles podem controlar a flora e o terreno. Um druida, por exemplo, do Círculo da Terra, que está ligado, por exemplo, à floresta, né? Ele é capaz simplesmente de controlar os ramos das árvores das florestas. Ele consegue fazer com que simplesmente a floresta se torne mais densa e intransponível para que um grupo de inimigos consiga atacar, ou então simplesmente ele consegue aprisionar dentro da floresta esse grupo de inimigos, perfeito? Ele tem grandes habilidades, por exemplo, ele consegue conversar com as árvores, e através de uma conversa com as árvores ele consegue obter informações a respeito de tudo aquilo que aconteceu na frente daquela árvore, tá? Então esse aí é o Círculo da Terra, tá? O outro círculo é chamado de Círculo da Lua. No Círculo da Lua, o druida ele tem a capacidade de controlar e de se metamorfosear em animais selvagens, tá? Então ele consegue, na verdade, ser um metamorfo, ele consegue, por exemplo, se transformar em um lobo, se transformar em uma pantera, se transformar em uma águia. Então ele possui essas habilidades mágicas capazes de fazer com que ele possa se mesclar aos animais da natureza, tá? Quando eu falo animais da natureza, isso quer dizer o seguinte, quer dizer que o druida do Círculo da Lua, por exemplo, ele não consegue fazer esse processo de metamorfose em criaturas mágicas, né? Ele não consegue, por exemplo, se transformar em uma pantera de locadora, por exemplo, uma besta de locadora. Ele não consegue fazer isso. Ele não consegue, por exemplo, se transformar em um pesadelo, que é pior ainda, né? Então, ou seja, ele consegue transformar num lobo, num chacal, num leão, tá? Então ele consegue se transformar em qualquer coisa desse tipo da natureza, tá? Ele não consegue se transformar em criaturas mágicas, mas ele detém muito poder mesmo, muito poder. É o Círculo da Lua, tá? Bom, então, basicamente, meus amigos, estes são os druidas. Essa aí é a nossa primeira classe de hoje. Aí vamos falar agora da próxima classe, que é justamente o feiticeiro, tá? O feiticeiro, pessoal, quando falo de feiticeiro, não tem como eu não fazer um paralelo aí com os quadrinhos, mais precisamente aí com os quadrinhos da Marvel. Porque o feiticeiro, na realidade, ele me parece bastante com o mutante, com um mutante lá dos X-Men, porque ele é um cara que nasce com a magia, né? Ao contrário, por exemplo, do bruxo, que a gente já falou no episódio aí anterior, né? O bruxo, ele adquire magia através de um pacto, né? Ele faz um pacto, ele faz uma espécie de troca, uma barganha com alguma entidade, né? E por isso ele consegue adquirir os poderes mágicos. O feiticeiro, pessoal, ele nasce com esses poderes. A explicação do porquê ele nasce é porque em determinada linhagem sanguínea dele, ou seja, ele deve ter tido, em dado momento da herança dos antepassados dele, um antepassado que era um dragão, por exemplo, um dragão, casou ou então cruzou com a tataravó do cidadão, do feiticeiro, né? Tataravó do cidadão, do feiticeiro, foi engravidada por um dragão, ou então engravidada por alguma entidade extraplanar, né? Com algum ser de outra dimensão, né? Bom, como vocês sabem, eu moro aqui em Belém do Pará, né? Região aí próxima à Amazônia, né? Então, um feiticeiro por aqui seria até engraçado. Feiticeiro por aqui seria, na verdade, um filho do Boto. Tá? Seria um cara que a mãe dele foi engravidada pelo Boto. Feito. Tá? Então seria aí um exemplo aí de feiticeiro, tá? Então, os feiticeiros, eles podem ser subdivididos de acordo com a origem do poder dele, né? Como foi que veio a ter poder para ele, tá? Então, a primeira origem é a chamada de linhagem dracônica, ou seja, é aquele feiticeiro
que teve um antepassado dragão, né? Então ele conseguiu desenvolver magia, poderes mágicos, né? E consegue fazer magia graças justamente ao sangue de dragão que corre dentro das veias dele, tá? Então esse é a linhagem dracônica. Eu não preciso nem te falar, né? Se você já assistiu os outros vídeos, você deve ter visto aí que tem uma raça chamada Draconato, né? Essa raça, consequentemente, ela é a raça mais frequentemente utilizada para esse tipo de feiticeiro, que é o feiticeiro de linhagem dracônica, perfeito? Né? Bom, todos os feiticeiros, né? Uma pergunta que talvez você esteja pensando, né? Que tipo de magia o feiticeiro faz? Todo tipo de magia. Só que são magias sem treinamento, né? O bruxo, por exemplo, ele faz um certo tipo de treinamento para poder aprender os poderes lá que a entidade lá forneceu para ele. O mago, que a gente vai falar mais à frente, ele faz o treinamento ainda muito mais árduo. Tanto é que nas aventuras, o mago, por exemplo, ele não começa jovem, né? Geralmente ele começa já um ancião, já um coroa, né? Por quê? Porque ele passou a vida inteira dele treinando ali, estudando, tá? Então o feiticeiro ele não precisou estudar nada. Em compensação também, a magia dele às vezes acaba sendo incontrolável, porque ele não tem treinamento. E o poder mágico dele está muito associado, por exemplo, ao estado emocional que o cara tá, né? Se o cara estiver puto com alguma coisa, estiver mordido com alguma coisa, a magia dele pode fluir de uma maneira incontrolável, tá? Então essa é justamente a outra linhagem. A outra linhagem é justamente chamada de magia selvagem, tá? A magia selvagem é quando a origem desse feiticeiro está ligada a alguma entidade de outra dimensão. Normalmente uma entidade feérica, né? Em dado momento, por exemplo, no passado lá longínquo, um rei das fadas, um príncipe das fadas, tipo um Oberon da vida, ou então uma rainha titânia da vida, né? Cruzou com um antepassado teu. Então tu agraciaste, foi agraciado com magia selvagem, tá? Então essa magia selvagem, dentro daquilo que eu acabei de falar para vocês, é uma coisa incontrolável, né? Ele consegue às vezes, toda vez que ele vai fazer uso dessa magia, ele consequentemente tem que fazer vários testes para ele não perder o controle dessa magia e não gerar efeitos indesejados para ele, ou então para a galera que estiver ao redor dele, né? Dica-se de passagem que esse perfil de personagem é muito legal de ser jogado, né? Porque você pode fazer simplesmente a alusão que eu falei para vocês, a alusão de você ter aí simplesmente um X-Men, né? Ou seja, um mutante aí dentro de um jogo de D&D, perfeito, tá? Bom, essa aí foi a nossa segunda classe de hoje. Vamos agora falar dos guerreiros, né? O guerreiro é um mestre do combate, perito em uma vasta gama de armas e armaduras, né? O guerreiro, personagem, ele é a classe default, é o personagem default, né? Se a gente fosse, por exemplo, transformar o nosso Dungeons & Dragons em um RPG eletrônico, né? Então, provavelmente seria o default, né? Seria aquele classe de personagem que a interface do jogo já te oferece automaticamente, tá? Porque na realidade, qualquer outra classe, tá? Qualquer outra classe pode ser generalizada, né? Dentro de uma classe de guerreiro, feito, tá? Então, basicamente, o que o guerreiro faz? Ele simplesmente dá porrada nos outros, bem simples, né? Ele tem habilidades de combate armado, né? Combate utilizando armaduras, né? E assim como acontece com as outras classes, ele também pode se subdividir em subclasses. E as subclasses de guerreiros são, primeiramente, aí, o campeão. O que é o campeão? O campeão, pessoal, é justamente assim. Você tem um povoado, você tem um grupo de pessoas. Esse grupo de pessoas sofre algum tipo de ameaça de algum tipo de entidade ou então algum tipo de povo de raça maligna, né? Então surge entre essas pessoas lá humildes um cara que começa a se dedicar a utilizar a espada dele, a utilizar as coisas que tem ao redor dele para poder proteger esse povo, né? Então esse aí é o campeão, tá? É aquele guerreiro, é aquele herói que surge dentro do povo para poder desafiar as forças do mal, tá? Então esse aí é o campeão, tá? O outro arquetipo aí de guerreiro é o cavaleiro arcano.
O Cavaleiro Arcano é aquele guerreiro que treinou por muito tempo próximo de magos, próximo de bruxos, né? Alguns deles, na verdade, são treinados para servirem como guarda-costas para esses, porque os bruxos e os magos, eles normalmente têm muita dificuldade em combate corpo a corpo, e a magia não funciona a todo momento. Magia é uma coisa baseada na entropia do universo. E se você não sabe que é entropia, basta dizer que entropia é o caos, né? É a desordem cósmica do universo, tá? Então é muito difícil você controlar o caos, controlar a desordem. Então muitas vezes o Cavaleiro Arcano trata-se de um guerreiro que recebeu algum tipo de treinamento por um bruxo ou então por um mago e consegue utilizar algumas magias arcanas para poder proteger, né, esse mago, proteger esse bruxo, ou então simplesmente proteger uma cidade, proteger um vilarejo, né? Às vezes rola uma situação, né, do guerreiro aprender algumas magias por algum motivo nobre, tá? Você tem um filme aí chamado O Dragão e o Feiticeiro, tá? Onde o protagonista desse filme acaba lá no meiozinho, no final do filme, se tornando uma espécie de cavaleiro arcano, porque ele descobre que ele queria ser um mago, né? Só que ele descobre que ele não tem muito talento para ser mago, mas ele consegue ser um guerreiro relativamente bom. E como ele conhecia algumas magias aí que o mestre dele tinha ensinado, ele acaba utilizando essas magias em conjunto com aquilo que ele aprendeu, as 3 porradas sobre combate, tá? Então esse é um outro exemplo aí de arquetipo, é o Cavaleiro Arcano. E aí nós temos o famoso Mosqueteiro, né? Mosqueteiro aí, um tipo de personagem imortalizado aí nas obras do Alexandre Dumas, né? Você tem lá os 3 mosqueteiros, você tem aí o Homem da Máscara de Ferro, né? Então é um personagem, um herói clássico, tá? O que é o mosqueteiro? O mosqueteiro é um guerreiro honrado, um guerreiro que tem algum tipo de código de honra. Ele não chega a ser um paladino, perfeito, ele não chega a ser um paladino, mas ele possui um código de honra e ele é um cara que muitas vezes está andando por aí sempre protegendo as pessoas indefesas, tá? Ele é um guerreiro também que tem uma outra característica, né? A característica, por exemplo, que difere ele da grande maioria dos guerreiros é que ele não aposta muito na utilização de armaduras. Geralmente ele é aquele personagem que tem muita destreza, né? Mas apesar de ter muita destreza, ele não aposta no uso de arco e flecha. Ele usa geralmente armas leves, como os floretes, né? Então ele é habilidoso esgrimista, extremamente perigoso, perfeito? Então são os mosqueteiros, né? Um outro tipo aí de guerreiro é justamente o Warlord, o Senhor da Guerra, né? O Warlord, o Senhor da Guerra, é aquele guerreiro que foi treinado por um grande general, foi treinado em estratégia. Ele é um guerreiro que tem uma grande habilidade estratégica, e tem muito mais, na verdade, estratégica do que porradaria, né? Então, geralmente, ele é aquele cara que orienta o grupo de aventureiros sobre como invadir um determinado covil, qual estratégia que deve ser utilizada para poder subjugar aquele orc, né? Subjugar, por exemplo, aquele gigante das colinas, você está vendo aqui, que é um warlord diante da vitória aí sobre o gigante das colinas, tá? Então ele é justamente um cara que possui muita habilidade, mas habilidade estratégica, né? Normalmente é um nobre, né? Um rei, tá? É geralmente um lord feudal, tá? Um cara que consegue, na verdade, também com poucos gestos. Ele não precisa, por exemplo, falar, mas ele, com poucos e rápidos gestos, ele consegue transmitir toda a estratégia do que ele quer fazer para o grupo de soldados que está cercando ele, tá? Então esse aí é o Warlord, tá? O Senhor da Guerra, tá? Bom, esses aí, meus caros, seriam justamente aí as subclasses do guerreiro. E agora vamos falar dos ladinos. O ladino, meus amigos, ele é um trapaceiro, né? Ladino quer dizer alguma coisa de ladinagem, né? É um cara que fica por debaixo dos panos, que usa, na verdade, astúcia. Não é aquele cara que vai entrar numa porrada de frente com os inimigos. É um cara que, na realidade, ele vai flanquear aqueles inimigos e vai eliminar eles, né? Pelas costas, tá? Então, o ladino,
ele é um perfil bem aí, aquilo que a gente chama de stealth, né? Que é um perfil bem aí furtividade, né? Que é justamente a característica fundamental aí de todo ladino, perfeito, né? Ora, se você gosta de games, personagens ladinos, principais personagens ladinos que você tem em games são os personagens da série Assassin's Creed, né? São os personagens da série Metal Gear, perfeito? Aonde o objetivo principal do jogo você não atinge indo pra porrada cara a cara com o inimigo. Você atinge, na verdade, sendo ladino, né? Sendo esperto, você indo por debaixo aí dos panos, né? Então, os ladinos, ele também tem vários arquetipos. Todas as classes de D&D têm vários arquetipos, né? Então, o arquetipo do ladino inicial é o chamado de assassino, perfeito? O assassino, aí você pega o exemplo do Assassin's Creed, né? O exemplo exato de um ladino assassino, né? E porque como é que funciona o assassino? Você faz parte de uma guilda, de um grupo, né? De uma sociedade, né? Que tem por objetivo manter, por exemplo, a ordem do mundo, ou então uma ordem do submundo lá no reino onde você vive. Então, constantemente, quando surge alguma ameaça a essa ordem, essa guilda ordena que você acabe com essa ameaça, né? Então, isso aí é justamente o assassino. Ele tem justamente um foco, ele tem a furtividade dele, tá? Nem sempre os assassinos são dessa maneira que eu te falei. Às vezes os assassinos são mercenários, tá? Eles são contratados para poder matar um determinado inimigo, tá? Enfim, então temos aí o primeiro arquetipo, que é justamente o assassino. O segundo arquetipo, mais clássico de todos, é o ladrão, tá? O ladrão, um exemplo clássico aí de ladrão, é aquele cara que vai de bicicletinha na rua. Tô brincando, né? Não, um exemplo clássico de ladrão, pessoal, é justamente aí aquele exemplo que a gente tem da Sheila, lá no Caverna do Dragão. Aquela menina ruiva que colocava aquele capuz na cabeça e desaparecia, né? Isso aí é um ladrão, tá? O ladrão, ele basicamente é um cara que passa sem ser visto e tem por objetivo arrancar alguma coisa, retirar alguma coisa de dentro de uma tumba, retirar alguma coisa, algum objeto valioso, ou então destruir alguma coisa, colocar alguma coisa no lugar. Exemplo de destruir alguma coisa: você tem aí a trilogia Senhor dos Anéis, você tem um ladrão clássico conhecido como Frodo Bolseiro, né? O nosso Hobbit, né? Frodo Bolseiro nada mais era que um ladrão, né? Ele se encaixa dentro dessa classe, né? E a habilidade dele, né? Ficar invisível quando ele coloca um anel ajuda bastante nisso, perfeito? Tá? Bom, aí o próximo tipo é justamente o Trapaceiro Arcano, tá? O Trapaceiro Arcano é aquele ladino que ilude as pessoas utilizando magia. Em dado momento, né, ele teve, assim como acontece com o Cavaleiro Arcano, ele teve um contato aí com algum mago, né, com algum bruxo, tá? E ele, nesse contato dele, ele acabou aprendendo a como utilizar algumas magias. E ele utiliza essas magias somada à furtividade, somada à astúcia, para se infiltrar, né, para seduzir, para obter algum tipo de riqueza, para levantar informações, tá? Então ele utiliza isso tudo, né? Como o próprio nome, para trapaças, né? Para trapacear, né? Para criar ilusões, né? De repente, o Trapaceiro Arcano, ele tá num grupo de aventureiros e ele cria uma ilusão de que existe um gigantesco exército de orcs marchando na direção de vocês. Isso vai fazer com que aquele pequeno destacamento de goblins que está tentando atacar vocês desista imediatamente, ou seja, evitando aí que o teu grupo entre em confronto desnecessário com aquele pequeno grupo de goblins, perfeito? Tá? Então esse aí é mais um arquetipo bem legal chamado Trapaceiro Arcano. E agora vamos falar de uma das classes fundamentais de Dungeons & Dragons, que é o Mago, né? Sempre me perguntam, Vitor, por que todo mago tem essa aparência? Barba branca, meio coroa, velho e tal, né? Por que o mago geralmente tem essa aparência? Porque o mago, ao contrário do que acontece com o feiticeiro, ele não nasce com o poder. Na verdade, o mago, ele era um cara normal, um cidadão normal que nem eu, que nem tu que tá escutando, tá?
E o que acontece? Em dado momento ele se interessou por magia e começou a estudar. Estudou. Passou aí uns 40 e tantos anos da vida dele estudando magia. Então, quando ele começa a de fato a entrar no mundo das aventuras, quando ele é, por exemplo, nível 0, nível 1, ele já tá lá com seus 50 e tantos anos de porrada nas costas, tá? Então, por quê? Porque ele passou a vida inteira se preparando, estudando, tá? Então, por isso que a gente diz que o mago é um usuário de magia escolado. Pelo fato de estudar bastante, pelo fato de ele ter muito conhecimento, ele acaba sendo o mais poderoso de todas as classes que utilizam magia, né? Pelo fato de estudar bastante, ele tem um conhecimento muito grande sobre a realidade, sobre o universo e sobre todas as coisas, tá? Os magos, eles são subdivididos de acordo com a escola de magia que eles praticam, tá? São exatamente as seguintes escolas. A primeira escola é a escola da abjuração, né? Pela imagem aí, você tá vendo aí uma imagem que eu coloquei, que é uma imagem que não tem nada a ver com D&D. Essa imagem aqui eu coloquei propositalmente porque eu queria que você entendesse o que é abjuração. Então quem é esse cara aqui? Esse cara aqui é o John Constantine, o Hellblazer, né? Então a escola de abjuração é justamente uma escola que são as capacidades de magia semelhantes da que tem ali o Hellblazer. Ou seja, são magos que bloqueiam, que expulsam, que protegem e que geralmente têm a função de exorcizar espíritos sinistros, banir entidades, demônios para outras dimensões, fechar portais, tá? E é justamente o que o John Constantine costuma fazer, fez tanto no cinema lá, quando foi interpretado lá pelo Keanu Reeves, quanto também ele faz bastante isso nos quadrinhos, perfeito? Ali nos quadrinhos ali da DC Comics, tá? No selo Vertigo, ok? Bom, a segunda escola é a escola da adivinhação, né? Outra aí referência aí bacana que eu peguei para vocês. Eu coloquei o Doutor Estranho, né? Porque a escola de adivinhação é bem simples. O Doutor Estranho, ele tem uma joia do infinito, ele tem a joia do tempo, né? Que é justamente o olho de Agamotto, tá? Então, através aí dessa joia, ele consegue, por exemplo, enxergar o passado, o presente e o futuro. Ele consegue visualizar o tempo. E a adivinhação é justamente isso. São magos que possuem poderes que permitem vislumbrar o tempo, vislumbrar o futuro, vislumbrar o passado. E isso aí é muito útil, perfeito? Um outro tipo de mago que faz isso, pessoal, é aquele mago que você vê, por exemplo, lá nos filmes de Stephen King, né? Aquele da Hora da Zona Morta, tá? Onde o cara, por exemplo, quando ele toca a mão de alguém, ele consegue, por exemplo, vislumbrar o passado ali da pessoa, né? E foi até um personagem bem bacana, interpretado pelo Christopher Walken, filme legal dos anos 80. Lá por volta dos anos 90, anos 2000, teve até uma série, tá? Então é bem bacana. Então essa aí é a ideia da adivinhação, ok? Conjuração. Conjuração é simplesmente aquele mago que é treinado para invocar elementos ou criaturas, né? Você trazer do nosso mundo, para nossa realidade, elementos ou então criaturas de outros planos de existência, tá? Isso é a conjuração. Assim como você pode trazer essas criaturas, você também pode viajar para lá, você pode viajar para outros planos de existência, para outras realidades, tá? Esse cara que está aqui nessa imagem é o Mordenkainen. Mordenkainen é justamente o mais poderoso mago do cenário de Greyhawk, tá? Esse cara aqui, ele é justamente um grande conjurador, tá? A Wizard of the Coast, por sinal, está lançando agora esses tempos um livro só falando sobre as viagens do Mordenkainen, que é justamente Mordenkainen Tome of Foes, onde ele simplesmente conta sobre as viagens dele e explica sobre as diferentes raças, sobre as diferentes entidades que ele encontrou nos outros planos de existência, tá? É justamente aí o Mordenkainen e a habilidade da conjuração, tá? Você materializar coisas de outras dimensões, perfeito? E aí nós temos o encantamento, né? Outra referência muito boa, Galadriel, né? Então o encantamento simplesmente é seduzir, controlar pessoas, entrar na mente das pessoas, passar mensagens subliminares para essas pessoas, né?
encantar essas pessoas, fazer com que essas pessoas achem alguma coisa que na realidade não é, tá? Então essa aí é uma outra escola fantástica de magia conhecida como encantamento. E aí nós temos a Escola da Evocação. Aqui eu peguei uma referência de um anime. Esse aqui é um anime que atualmente está em exibição, chamado de Black Clover, né? Então, os personagens desse anime, todos eles, se você analisar todos eles, se fossem, por exemplo, transportados para D&D, a gente poderia dizer que toda essa galera aqui do Black Clover trabalha com magias do tipo de evocação, né? Ou seja, todos eles trabalham com poderosos efeitos elementais, como, por exemplo, criar relâmpagos, explosões de chamas, correntes de vento, manipular sombras, manipular luz. Então, o que é a Escola da Evocação? A Escola da Evocação é uma escola direcionada a você manipular as forças elementais, tá? Então todos eles são magos elementais aí, os magos aí que você vê aí nesse anime no Black Clover, perfeito? Né? Aí a próxima escola, a gente tem mais um velho conhecido de vocês, é a Escola da Ilusão. E aqui você tem o maior representante dele, está na Marvel Comics, é o Loki, perfeito? Então o que é a Escola da Ilusão? Você criar coisas que não existem, cenários que não existem, locais que não existem, tá? E assumir aparências, outras aparências, né? Então isso aí é chamada da Escola de Ilusão, né? A gente poderia simplesmente também resumir a Escola de Ilusão como sendo o ato de você criar farsas realistas, ok? E aí nós temos a necromancia, tá? Então eu tô pegando aí pra vocês o personagem necromante aí do game Diablo, perfeito? Então, o que é o necromante? O necromante, ele consegue controlar a vida, a morte e a morte-vida, né? Toda vez que a gente fala de necromancia, automaticamente tu associa o cara ressuscitar mortos, criar mortos-vivos, tá? Transformar um humano normal em um vampiro, perfeito? Não é totalmente isso, né? Não é totalmente isso. Na verdade, necromancia são magos que também possuem algumas características similares com o clérigo. Por exemplo, o necromante, ele pode, por exemplo, curar uma pessoa, ele pode restaurar a vida da pessoa, assim como também ele pode retirar, né? Então, são magias, como eu acabei de mencionar para vocês, que permitem você controlar o canal, o ciclo, né? A eterna roda de vida, morte e vida, perfeito? São os necromantes, né? E a nossa última escola é a Escola da Transmutação, né? A Escola da Transmutação concede ao usuário dessa magia a capacidade de se transformar em qualquer coisa, né? Aí você fala pra mim, mas não é parecido com o druida, né? Aí lembra, como eu te falei, o druida, ele é capaz de se transformar apenas em animais selvagens. Na Escola da Transmutação você pode transformar em qualquer coisa. Você pode, por exemplo, se transformar em pedra, ou então transformar os seus inimigos em pedra, né? Transformar, fazer a famosa transmutação clássica da pedra filosofal, ou seja, você transformar chumbo em ouro, perfeito? Você pode simplesmente, através da transmutação, se transformar em um grifo, se transformar em um dragão, tá? Você pode se transformar em qualquer coisa. Então essa aí é a Escola da Transmutação, perfeito? Aonde você pode simplesmente alterar a forma física de outros seres, né? Pessoal, em resumo, o mago, ele tem muitos poderes. O poder do mago basicamente é magia. Como mencionei para vocês, ele passou o tempo inteiro da vida dele lá estudando magia, né? Ou seja, é um personagem muito poderoso, né? E qual é o grande defeito do mago? O grande defeito do mago é que, pelo fato de ele ter passado muito tempo só estudando magia, ele não treinou o corpo dele, treinou apenas a mente, né? Então os magos geralmente são muito frágeis, né? Em combate corpo a corpo, né? Além do que, o mago consome muita força física, né? Consome muita energia psíquica, né? Para poder realizar uma magia. E ele não consegue, por esse motivo, criar magias a todo instante, né? Ele não é, por exemplo, um feiticeiro que tem surtos de magia, né?
Então, ele tem essa característica aí. Então, normalmente, o defeito dele é esse. O defeito dele é que, geralmente, o mago, ele precisa, geralmente, estar acompanhado de algum guerreiro, algum aventureiro, algum paladino, algum clérigo, né? Então, ele faz parte aí do grupo de aventureiros, perfeito? Né? E, só para ressaltar, esse cara que está aparecendo aqui é o Sr. Ego. O Sr. Ergo, ele é um personagem de um filme da década de 80 chamado Cru, que foi o mago transmutador que eu acabei me lembrando, né, na hora que eu estava desenvolvendo esse vídeo para vocês, perfeito? Bom, meus amigos, essa aí foi a segunda parte aí da nossa trilogia sobre as classes de personagens. Dentro em breve vou estar colocando à disposição de vocês a terceira e a última parte. Até lá, muito obrigado!